Filho, eu tô passando por uma dificuldade muito interessante, que eu acredito que não só eu, mas como várias pessoas atualmente passam também, que é puxar aquela coragem para você poder se comunicar na frente da câmera, poder conversar, falar um pouco sobre o que você pensa ou o que você não concorda, até por meio que também de receio, essas coisas também influenciam bastante. Mas no geral, é, o que para mim tem mais me afetado, eu mesmo tive alguns problemas nesse ano, que era um ano que eu já tinha projetado algo totalmente diferente para minha vida, só que às vezes a gente esquece uma coisa muito importante, a vida, né? Porque a vida, ela não é uma receita pronta. Então, do nada, out of nowhere, acontece alguma coisa que pode, tipo, te deixar surpreso ou te deixar incapaz de realizar aquilo que você esperava para aquele momento. E assim, acaba que isso é muito engraçado, porque é quando você entende que isso são os 10% que você não controla. E quando é 10% que você não controla, você pensa, cara, não, tudo bem, as coisas vão melhorar, então eu vou continuar aqui na minha demanda. E aí você continua com o seu foco, se mantém direcionado para aquilo e outras coisas continuam piorando. Parece que é algum tipo de permissão quando você sente que vai atravessar algo mais importante e as coisas meio que começam a desandar. E aí eu acredito que tem uma parte que você precisa lidar com isso tudo que acontece, aceitando, mas ao mesmo tempo você tem que se mover, porque se você fica parado, é sinistro. Eu posso dizer por mim que, cara, é muito complicado quando a gente tá com vontade e as coisas tendem a vir contra o que você pensa ou deseja, e isso já te deixa mais para baixo. Então você acaba pensando muito, e quando a gente pensa muito, a gente volta no passado, não tem tanta recurso lá. Lá só tem acesso a emoções que vão te trazer a ficar mais inquieto agora. Então, assim, eu tava com um processo muito estranho desde o ano passado. A minha câmera queimou no final do ano passado e assim, eu tive um problema com a assistência técnica e nesse problema, nesse meio termo, eles demoraram quase 5 meses para poder me dar um posicionamento para consertar ela e acabou que tive que pegar um rolo doido com o seguro e aí, resumindo, eu peguei o meu dinheiro de volta, peguei a câmera, então eu vou precisar fazer um outro orçamento e eu estava sem câmera. Aí como que resolve? Como que faz isso sem câmera? Aí eu dei o meu jeito, consegui comprar uma outra câmera, sendo que eu já estava com seguro dessa, mas eu não tinha muito para onde correr. Então eu tive que entrar em outro valor da câmera. Então praticamente eu estou pagando uma câmera que eu não estaria pagando agora, mas assim que meio que tira você do caminho. Aí você fala assim, ah, tudo bem, isso aí acontece realmente. Então, se eu não estou preparado, isso ia ser muito pior. Mas eu também não estava contando com isso. Então, você querendo ou não, você já inicia o seu ano com, pô, bota um orçamento aí de 13 mil para você comprar outra câmera e depois tentar acertar essa daqui. Então, assim, ficou uma coisa engraçada. E logo em seguida, eu já estava sentindo que eu precisava tomar uma guinada diferente no trabalho, né, no meu posicionamento, até porque tinha pessoas que estavam me contando que estavam felizes de estar comigo. E, assim, nos eventos, fazendo questão que eu esteja presente, que eu seja o profissional que faça aquela ligação entre todo o evento e uma filmagem que conte a história, né? E dentro disso, aí depois eu sempre tive que comprar um no-break, que era um estabilizador para o computador, que é do trabalho que eu já faço aqui em casa, e eu nunca comprava. Então, deu nesse mesmo início do ano, que eu ainda estava pagando a câmera, fazendo esse projeto, já contando, aí o meu computador começou a dar problema. Então, assim, já foi um outro gasto que não foi planejado. E assim, aí você pensa, cara, o que está acontecendo? Você para analisar as coisas, você tenta entender como que está a sua vida, o que está fora do lugar, o que você tem que como eu posso dizer, o que você precisa fazer ali para você organizar e alinhar novamente tua vida, né? E, cara, eu consegui, fiz um curso para a gente poder fazer um trabalho maneiro e eu entender um pouco mais sobre falar aqui na frente da câmera. E isso daí foi no meio desse furacão todo. E por último agora, cara, eu fiquei muito doente.
Eu tô umas 2 semanas aí, eu tô melhorando agora, tô tomando a medicação, mas assim, no final eu acredito que todas essas coisas aconteceram porque eu precisava dar um passo a mais e eu ainda tava meio que me segurando. E assim, hoje o que eu mais desejo no meu coração é manter o que eu vou começando agora. E eu estando aqui é como eu posso te dizer, do primeiro passo de uma nova vida nesse sentido, de fazer coisas diferentes. Eu posso dizer isso com autoridade nesse sentido baseado na minha vida, porque, por exemplo, eu estudo inglês também e dentro desse processo eu fiquei muitos anos só estudando inglês. Então, mas eu estudava muito e não falava. Então, o que que eu fazia? Fiquei um cara que entendia e não conseguia falar. E entrava na mesma desculpa que todos davam nessa parte. Até que um dia eu decidi, eu virei a chave, então eu entrei em cursos de verdade para me poder entender o que que faltava para mim. E ali eu destravei, continuei falando e today I can talking too much, entendeu? Então, assim, ainda falta muita coisa para mim, não para me manter meus estudos, mas também da mesma forma para me poder me posicionar, me manter aqui. Às vezes vou falar algumas coisas que estão no meu coração, às vezes eu vou falar algo mais direcionado. Eu estava querendo pensar até em algumas formas de poder passar os meus hobbies, minha forma de lidar com a vida dentro das minhas condições. Mas assim, eu também vou focar e vou me direcionar aqui esse canal para poder passar alguns dados, passar algumas dicas sobre filmagem, ah, né? Uma câmera, como montar um gimbal. E às vezes eu estou pensando em fazer com a tela do computador, fazer, mostrar um passo básico para fazer edições, porque são coisas que eu posso agregar para quem vai estar assistindo, talvez não para você, mas para o seu amigo, para alguém, se você puder curtir, comentar, já vai me dar uma força, porque, cara, eu acredito que nada é em vão, só que esse projeto eu estou muito feliz porque eu estou finalmente saindo da caixinha nesse sentido, porque se eu tive resultado nos meus estudos de inglês, se hoje eu estou fazendo a mesma coisa aqui no meu trabalho, é por uma insistência, mano, que tá no fundo do meu coração, porque eu sei que por trás de todo esse projeto que eu tenho algo muito maior que eu tenho certeza que eu vou alcançar, então é mais um passo. Eu vou estar por aqui, às vezes mais, às vezes menos, mas eu vou me posicionar direitinho para poder estar aqui com vocês e compartilhar experiências, histórias e às vezes um conhecimento que eu possa ter e também qualquer coisa que vocês quiserem também comenta aí, dá uma força aí que o pai tá It's time for action.